Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve, quer iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está Ricardo Honório, coordenador do Grupo Espírita Peixotinho de Brasília. Ricardo, meu amigo, quero te dizer da minha satisfação de tê-lo conosco neste projeto, e estou convencido de que poderemos proporcionar bons momentos de reflexão aos nossos ouvintes sobre a filosofia espírita. Muito obrigado, Maris. Para mim também é uma satisfação muito grande estar com você em mais um projeto. Não é o primeiro em que a gente juntos desenvolve um trabalho em torno dos ensinamentos espíritas. Você me ajudou a compor o Grupo Espírita Peixotinho lá na Aeronáutica. E para mim eu só tenho que agradecer à Comunhão Espírita de Brasília, agradecer a você por me convidar a participar deste projeto, que eu também não tenho dúvidas será extremamente útil para todos aqueles que nos ouvem. Com certeza. E esse projeto ele acaba sendo uma extensão daquilo que a gente iniciou no Peixotinho. E quais serão as suas expectativas, meu amigo? As minhas expectativas são as maiores. Eu acredito que, principalmente neste momento em que nós vivemos tantas tribulações na nossa sociedade, na nossa vida como pessoas, como seres em processo de formação evolutiva, estudar o Livro dos Espíritos é essencial para que possamos entender causas e consequências dessas nossas tribulações. Então, eu não consigo entender o estudo da doutrina espírita sem uma análise, mesmo que não seja tão aprofundada, mas uma análise do Livro dos Espíritos. Interessante, né? Porque quando a gente fala no Livro dos Espíritos, a grande maioria das pessoas, elas sempre pensam na parte da filosofia. E muitas vezes essa palavra, filosofia, faz com que pessoas se afastem até ou tenham um receio de estudar o Livro dos Espíritos, por pensar que seja algo acima da sua capacidade de compreensão. Então, no dia a dia, as pessoas falam, não, você precisa conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo e aplicar o Evangelho no seu dia a dia. O nosso propósito é exatamente, vamos dizer assim, desmistificar esse entendimento que as pessoas têm de que o Livro dos Espíritos estivesse um pouco acima e da sua aplicabilidade no nosso dia a dia, na nossa convivência. O que é que você tem e pensa sobre isso? É interessante esse teu comentário. Eu tenho ouvido, ao longo da minha vida como espírita, de alguns dirigentes ou alguns colegas de doutrina, dizer que nós não deveremos iniciar o estudo da doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, porque é um livro muito complexo. Aceito em parte essa indicação. Alguns dizem, não, nós devemos iniciar as pessoas pelos romances, por obras mais simples. Aceito também em parte. Isso vai depender da pessoa. Se a pessoa tem minimamente condições de interpretar um livro que, do meu ponto de vista, é extremamente didático, porque ele é formado por perguntas e respostas, e tiver um mínimo de disposição para refletir sobre as respostas que tem naquele livro, eu não vejo nenhum problema em iniciar o conhecimento da doutrina pelo Livro dos Espíritos. Interessante quando você nos traz esse posicionamento, porque o Livro dos Espíritos ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro livro a ser escrito. E na sua época já causou um grande frisson na sociedade parisiense e no mundo como um todo. Ele é a mola motriz que impulsiona a doutrina espírita. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá a Gênese, nós vamos encontrar lá o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos traçando um conhecimento que nos convoca a uma reflexão como um todo. E hoje, no mundo cibernético que nós vivemos, com a internet para tudo que é lado, explicando questões por questões, porque quando a gente pega, então, muitas pessoas falam assim, mas eu tenho dificuldade de compreender o que o livro nos traz. Mas existem tantas obras já publicadas explicando cada questão do Livro dos Espíritos. Isso, então, vamos dizer assim, esse posicionamento de determinadas pessoas de ser contra que o iniciante leia o Livro dos Espíritos
não fica um pouco já ultrapassada, uma vez que a internet, quando a gente quer tirar qualquer dúvida sobre o entendimento, ela é clara e ela nos traz esse posicionamento mais simples? Você tem razão. A internet ajuda bastante. A internet é uma dessas invenções que eu não vejo de outro jeito senão como já o alvorecer de uma nova era para a humanidade. E ela vem no bojo de uma série de inovações científicas e tecnológicas. Claro que tem lá um ou outro que utiliza esse instrumento poderosíssimo de maneira equivocada, mas o que nos interessa é o uso positivo da internet. Mas antes de tratar disso, Marisa, eu queria voltar a um termo que você falou, uma colocação que você fez no seu comentário anterior, no que se refere ao termo filosofia. Que você falou muito bem, que quando a gente fala de estudar filosofia espírita, parece que o termo filosofia assusta. E eu não me surpreendo com isso, porque mesmo no meio acadêmico, entre os alunos de cursos superiores, nós também encontramos alunos que se assustam com isso. E se assustam de duas maneiras, a princípio. Se assustam pela possível dificuldade de se entender ou de se fazer filosofia, e também se assustam porque alguns acreditam que a filosofia é o tipo de ciência que não nos leva a nada. Dois equívocos, filhos, com certeza, da ignorância. Ignorância que, abrindo um parêntese, eu estou convencido que é a grande causadora de todos os males da humanidade, em todos os sentidos, em todos os campos da nossa vida. Se a gente conseguir erradicar a ignorância da humanidade, o restante virá em consequência. Mas voltamos à filosofia. Primeiro, a filosofia não é motivo de medo para ninguém. Aprendi com um determinado autor, quando ele tentando conceituar filosofia, e de maneira muito prática ele diz assim: filosofia nada mais é do que a arte de pensar. Assim como o Descartes disse, penso, logo existo, a gente poderia parafraseá-lo dizendo, penso, logo estou fazendo filosofia. Com certeza, e o filósofo é um amigo da sabedoria. É aquele que busca a sabedoria. E o que é que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, nós como espíritos encarnados, se não em busca da nossa sabedoria? Diminuindo a nossa ignorância. Diminuindo com vistas a erradicá-la no futuro. Então, não tenhamos medo da palavra filosofia. O Livro dos Espíritos é a base filosófica da doutrina espírita? É. Lá é onde está a base filosófica, é onde estão as perguntas e as respostas. Por isso, e eu acho que no próximo programa nós vamos tratar disso, o Livro dos Espíritos, ele dá origem, dele vêm os demais livros da codificação espírita, o Evangelho, a Gênese e os demais. Depois a gente volta para esse comentário. Mas por si só, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, ao estudioso que tenha uma disposição mínima para ler aquelas perguntas, ler aquelas respostas, fechar o livro e começar a refletir sobre aquela resposta, este é o estudioso da doutrina espírita que em pouco tempo não terá mais medo de filosofia, não terá medo de nada, porque ele vai ver que o conhecimento começa a penetrar a sua inteligência de maneira muito fácil. Você falou uma outra coisa também interessante. Além do Livro dos Espíritos, nós temos obras subsidiárias que comentam, que de certa forma traduzem, se é que seja preciso traduzir, mas traduzem aquelas respostas do Livro dos Espíritos para facilitar ainda mais o entendimento. Como se não bastasse, tem agora essa proposta da comunhão espírita, onde nós vamos comentar num bate-papo descontraído e informal. Não tem porquê, a partir de agora, principalmente, as pessoas terem medo de estudar o Livro dos Espíritos. Mesmo porque a dúvida ela sempre vai existir quando a gente faz uma primeira leitura de uma questão. De acordo com como a gente está preparado, a gente recebe aquela informação, absorve aquele conhecimento. E quando a gente medita, pensa ou filosofa sobre aquela questão, educando-se ao raciocínio, ao pensar, mais adiante, quando a gente voltar a ler novamente aquela questão, a gente pode ter um novo entendimento. A mente ela vai se abrindo. Então, é uma educação constante desse aprendizado. Daí, Ricardo Honório, a gente está falando de um programa que é o Livro dos Espíritos no nosso dia a dia, na nossa vida. O que é que ele interfere? Esse conhecimento, o que é que ele vai nos proporcionar como seres humanos no relacionamento com os demais? Eu digo para os meus alunos, em tom de brincadeira, mas tem um grande fundo de verdade. É comum, principalmente entre os jovens,
hoje em dia, um comportamento de ir direto ao ponto. E eu brinco com ele dizendo o seguinte: na minha época de aluno, ensino médio, não existia internet. Não vou dizer o ano que aconteceu isso. Década de 80, década de 90, mas não precisa a gente saber a nossa idade, né? Ninguém precisa saber que o Adilson não tem mais cabelo, nem que eu tenho cabelos brancos, não precisa. Brincadeiras à parte, na nossa época não tinha internet. Então, quando a professora ou o professor nos passava um trabalho sobre determinado tema, a gente ia para a biblioteca e começava, como a gente dizia, a derrubar livros. Isso. Pegava um livro, lia, não tinha aquele assunto, lia outro, até encontrar o livro que continha um assunto que nós estávamos pesquisando, nós líamos 8, 10, 15 livros. E quando só existia um só livro na biblioteca, e algum amigo já tinha pego esse livro, né? Exatamente. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente passa um trabalho para o aluno, ele vai na internet, coloca lá no site de busca, encontra tudo pronto. Ele não exercita, aí é onde entra a minha brincadeira com eles, ele não exercita o seu músculo cerebral. E eu digo o seguinte: o cérebro, enquanto músculo, é igual a qualquer outro músculo. Se você não exercita, ele atrofia. Atrofia. Então, o Livro dos Espíritos, ele vem com uma proposta secundária de não nos permitir o atrofiamento cerebral. Se nós nos dedicarmos a ele com objetividade, com afinco, com toda disposição para realmente entendê-lo. Então, repito, não há nada o que assustar, mas há sim uma exigência de que o leitor do Livro dos Espíritos tenha um compromisso com o conhecimento que precisa ser adquirido. E daí a necessidade, em Ricardo Honório, da gente estar como se ele se tornasse também um livro de cabeceira. De a gente abrir o livro, ler, mentalizar, pensar sobre aquela questão, sobre aquele ensinamento e o que esse ensinamento me traz. Ele vai nos trazer e, ao nos trazer um ensinamento, o que eu aprendo, o que eu melhoro na minha vida. O que é que esse ensinamento ele vai provocar dentro do Adilson Maris, do Ricardo Honório ou de todo aquele que leu e entendeu a mensagem. Então é um exercício contínuo, é um livro de cabeceira. As pessoas não podem estar vendo o Livro dos Espíritos como um livro que tem que ficar lá na biblioteca. Ele tem que andar com a pessoa. E mais, o Livro dos Espíritos não é um livro para ser lido. É um livro que precisa ser estudado. Nem também eu iniciar pela questão número 1 e seguir na sua sequência? Não, eu posso pular e pegar qualquer questão a qualquer momento. Sem dúvida. Só para ter uma ideia, Maris, o Grupo Peixotinho, aqui de Brasília, ele surgiu em 2004. Estamos agora no seu 11º ano de existência. São 11 anos estudando o Livro dos Espíritos com encontros semanais de 1 hora. E nós chegamos na questão 580, ou seja, um pouco mais da metade do livro. E às vezes alguns companheiros que estão conosco dizem: vem cá, quando é que vocês vão acabar de ler esse livro? Preocupados em acabar. E eu digo assim: você já entendeu as questões que nós já fizemos? Se você não entendeu as questões anteriores, por que você está preocupado em exaurir as questões seguintes? O Livro dos Espíritos, você já disse isso, é um livro para a vida. E isso é uma questão da filosofia, de qualquer filosofia. Não é diferente na filosofia espírita. O Livro dos Espíritos contém a filosofia espírita, consequentemente é um livro para a vida. Isso é importante você estar colocando, Ricardo Honório, pelo seguinte, porque as pessoas, até mesmo quem a gente percebe que vem à comunhão para fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, e elas estão preocupadas em cumprir, vamos dizer assim, cada um o seu semestre. Como se fosse tirar um diploma ao final. E se por algum motivo que a casa tem as suas normas, ela atrasa ou ela tem as suas faltas e pela falta a gente reprova, ela tenta de alguma maneira convencer a casa de que ela pode seguir adiante no curso. E isso não é benéfico para o ser, porque aqui a gente não quer oferecer diploma de formado em ciência espírita, em espiritismo, em doutrina espírita. Nós queremos que a pessoa absorva o conhecimento. Então, quanto mais estudar, e se você puder permanecer naquela questão enquanto você não a digerir, melhor, porque você está exercitando o músculo do cérebro, você está buscando aquele conhecimento para que o ser espiritual possa, então, ter uma maturidade maior. E esqueçamos esse problema de querer terminar o livro como só venci uma etapa.
eu me livrei do livro. Pelo contrário, aí eu lembro, né, o Divaldo Pereira Franco, quando ele esteve com Joana, e Joana, num dos encontros, falou assim, leia o Livro dos Espíritos. E ele rapidamente, lá num período determinado, leu o Livro dos Espíritos, chegou para Joana, terminei o livro, ela mandou ler de novo, aí ele, tudo bem, foi lá, leu de novo, terminei o livro, leia de novo. Até que da última vez ele leu o livro em 2 dias, ela falou, agora você vai ler e estudar esse livro pro resto da sua vida. Mostrando que o conhecimento contido no Livro dos Espíritos é um conhecimento de libertação. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus. Então ele tira aquele véu que cobria, né, a nossa visão espiritual sobre a mensagem do Cristo. Então por que querer correr com aquele ensinamento ou como se eu estivesse me livrando dele? Pelo contrário, vamos maturá-lo, questionar, pensar, sem medo, sem receio, sem querer dar um ensinamento mais profundo, cada um dentro da sua condição de entendimento do ensinamento. Exatamente. Mais uma vez você deu um exemplo dessa cultura moderna de ir direto ao ponto. 2 coisas, ir direto ao ponto e a cultura também do diploma. Todo mundo quer um diploma. Há pessoas que acham que o diploma resolve a sua vida. Eu tenho um diploma. Uma vez, oferecendo um curso de passe no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, aqui em Brasília também, uma garota matriculou-se para o curso e a primeira vez que ela teve a oportunidade de falar, ela perguntou se ia ter diploma ao final do curso. Eu disse, diploma vai ter, mas não ao final do curso, porque a gente aqui oferece o curso, mas o diploma, o que é o diploma? É um documento que diz que você está habilitado sobre aquele assunto. Sobre aquele assunto. E eu disse para ela, o curso é aqui, mas o diploma é só no plano espiritual. Lá no plano espiritual. Lá é que você vai ser aferida se você realmente está... Falei brincando, obviamente. Mas é para exemplificar essa necessidade que às vezes as pessoas sentem de diploma. Você falou bem, cada casa tem sua regra, e isso deve ter mesmo. Somos seres humanos encarnados, precisamos de regra, senão não chegamos a lugar nenhum. Mas essa ideia de que o fato de eu ter um diploma de um curso sistematizado ou de um curso do Evangelho não nos leva a nada. Você falou e eu vou repetir. Toda a proposta da doutrina espírita está embasada no processo de transformação moral do ser. Perceba que eu falei mais lentamente, que é para fixar isso. Ouvintes nossos, se cada um de nós não atentar para a necessidade de aprimoramento moral, aquilo que a gente aprendeu a chamar de reforma íntima. Isso. Um termo assim meio desgastado, porque as pessoas falam tanto em reforma íntima, mas parece que não entende o que é isso. A reforma íntima é isso, é uma revisão moral. Como você pensa, quais são suas atitudes, seus comportamentos. E nós que estamos nessa lida já há algum tempo, a gente percebe muito claramente quando as pessoas na fala têm um discurso muito bonito de reforma moral. Isso. Terminou de falar, já infringe a própria norma moral que ela defende. Mostrando que essa construção ela é lenta. Ela é lenta e não está presa a diplomas. Repito, o estudo do Livro dos Espíritos é para a vida toda. Não precisa ter um estudo sequenciado das questões, você não está preso a isso. Segundo, quando você terminar de ler, siga o exemplo do Divaldo, leia de novo. Isso. E você vai perceber que cada vez que você lê, que você repetir a leitura de uma questão e de uma resposta, você vai ter uma percepção diferente, mais aprofundada, porque, como você mesmo disse, com essas leituras, com esse estudo, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entendimento e ampliando essa capacidade de entendimento, nós vamos adentrando um mundo que é extremamente desconhecido para nós, que é o nosso mundo interior. E outra coisa, né, Honório? Hoje eu sou uma pessoa, ontem eu fui outra. Então, a cada dia nós vamos nos modificando. E essa modificação ela é salutar. Os conceitos eles têm que ser aprimorados, nós temos que rever posições. Então, muitas vezes, o mundo está dessa forma porque as pessoas assumem uma posição e, por orgulho, não querem rever quando um tempo já foi decorrido e, nesse tempo, vários valores de conhecimento e de comportamento foram agregados àquele ser.
Bom, para que a gente possa fazer o fecho dos nossos trabalhos, só para que a gente possa dar uma conclusão, na sua opinião, qual deve ser a postura, então, dos nossos ouvintes e daqueles que estão iniciando o estudo do Livro dos Espíritos, para que possam bem aprender os ensinamentos constantes desta obra? Muito bom. A primeira sugestão que eu daria é entender a necessidade de se melhorar. Por quê? É a questão da motivação. Se eu não tiver motivo para fazer determinada coisa, eu não vou fazer, e se fizer, não faço bem feito. Então, a primeira coisa é essa. Eu preciso estudar o Livro dos Espíritos? E por que vale essa pergunta? Eu preciso estudar o Livro dos Espíritos. Kardec já disse lá no século XIX que a doutrina espírita não é e não deve ser proselitista. O que é isso? Este programa não tem a intenção de convencer ninguém a ser espírita. Não é isso. Em nenhum centro espírita, nós deveremos encontrar uma proposta de convencimento de alguém que o espiritismo é bom ou é melhor do que qualquer outra doutrina. Não. A aceitação do conhecimento espírita deve ser uma deliberação própria, íntima. É quando o ser, ele percebe a necessidade de buscar algo que lhe falta. Por isso que digo, e uma vez inclusive choquei um presidente de uma determinada casa espírita, numa palestra, quando eu falei assim, se você está feliz, se você acha melhor determinada outra doutrina religiosa, fique lá. Tem uma pergunta, se eu não me engano, do Leonardo Boff ao Dalai Lama, o Dalai Lama, líder do budismo tibetano, quando ele perguntou qual era a melhor religião, esperando que o Dalai Lama dissesse que era o budismo. O Dalai Lama pensou e respondeu para ele, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Um ser melhor. Está dito, é isso. Então, retomando a sua pergunta, encontrar um motivo para estudar o Livro dos Espíritos. Se você achar que ele não é interessante, não leia. Espere o momento oportuno. Encontrando esse motivo, dedique-se a ele em busca daquilo que neste momento te faz falta. E eu estou dizendo isso pensando em mim, nos meus 19 anos de idade, quando à época professava determinada filosofia religiosa e me sentia vazio porque aquela doutrina religiosa não atendia os meus anseios naquela época. Então eu comecei a buscar algo a mais. Encontrei na doutrina espírita. Me encontrei, me achei e me lancei, no dizer popular, de cabeça no estudo da doutrina espírita. E desde aquela época, leio o Livro dos Espíritos, já li algumas vezes, conforme você falou, o exemplo do Divaldo, e estamos estudando agora no grupo Peixotinho. Então, a sugestão que eu daria é essa, Maris, encontrar um motivo para estudar o Livro dos Espíritos e depois iniciá-lo com muita responsabilidade, com muita objetividade, não esquecendo de que o produto do estudo do Livro dos Espíritos, quando levado a sério, é um ser melhor ao final. Com certeza, e que as pessoas que assim aceitarem a nossa proposta, o nosso convite, lembre-se que essa proposta é para cada pessoa. Se eu aceito a proposta é minha. Essa proposta eu não tenho que imputar a outra pessoa. Não é porque eu aceitei que a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, o meu pai, a minha mãe, os meus amigos também terão que aceitá-la. Cada um dentro do seu momento, cada um com seu encontro com o divino. Bom, Ricardo Honório, nós estamos chegando, né? Nosso tempo já está se esgotando. Foi muito bom tê-lo em nossa casa, aqui na Comunhão Espírita. Da mesma forma. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na rádio da Comunhão Espírita e deixar o nosso próximo encontro já agendado para o programa da semana que vem, quando falaremos sobre o Livro dos Espíritos, sua origem, sua estrutura e o conteúdo. Lembrando que suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Felicidades a todos e muita paz. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.